Bom, o capítulo inicia com Michiru dizendo que ele não conseguia se mexer durante a sua batalha contra a luz superior, por causa que foi envenenado. Ele estava usando as suas respirações para atrasar o veneno, mas um garoto tentou salvá-lo, quase perdeu a sua vida e suas memórias antigas tinham voltado. Então a fúria tomou conta de seu corpo e de suas emoções, e diz que seus batimentos cardíacos tinham passado dos 200 BPM, sua temperatura corporal tinha passado dos 39 graus. Shinobu perguntou se ele conseguia se mover nessas condições, pois isso seria um risco para a vida. Tokito disse que era por isso que poderia servir como um teste de triagem. E diz que entre a vida e a morte, essa era a diferença entre aqueles que a marca apareceu e aqueles que não. A Mani perguntou se era isso mesmo, seus batimentos cardíacos e sua temperatura, e o mesmo disse que sim, pois quando a Shinobu estava cuidando de seus ferimentos, ele teve uma febre e a temperatura no termômetro estava em torno de 39 graus, e ele acreditava que tinha a mesma temperatura quando apareceu a sua marca. Sanemi perguntou se era tão fácil assim. Tomioka disse que tinha inveja dos gênios por poder falar que era tão fácil assim. Obanai e Sanemi ficaram em choque quando ouviu isso do Tomioka, e o mesmo fez de bobo. Então a Shinobu disse que para fazer essa marca aparecer nos restantes pilares seria uma prioridade deles. Gyomei disse que concordava e pediu para a Mani dizer isso ao seu mestre, que eles fariam algo a respeito disso, para que ele pudesse ficar descansando. A mesma agradeceu e disse que tinha mais uma coisa para falar, sobre o treinamento da marca. Ela disse que aquele que a marca se manifestou deveria participar, não importava para quem apareceu, sem exceções, e assim ela se retirou. Gyomei concordou com ela e disse o que aconteceria com ele agora, já que eles iriam fazer isso. Tomioka disse que como a Mani tinha ido, ele também iria se retirar. Sanemi pediu para ele ainda não ir, pois eles deveriam fazer seus planos. Tomioka disse que os 6 poderiam falar sobre isso, pois aquilo não tinha nada a ver com ele. Obanai perguntou como assim e disse que ele não tinha entendido a sua posição como pilar. E perguntou se ele estava tentando ganhar alguma vantagem não treinando com eles, já que ele não disse nada durante a reunião. Mas o mesmo não ligou e começou a se retirar do local. Sanemi gritou e disse para ele esperar. Shinobu pediu por favor para ele explicar o porquê, já que ele estava deixando muitos detalhes de fora. O mesmo simplesmente respondeu que não era como eles. Sanemi ficou puto com isso e disse que ele estava o irritando. E ele disse a mesma coisa antes e perguntou se ele estava tirando o sarro deles e se levantou. Mitsuri ficou assustada e disse que não era para eles brigarem. E antes que Sanemi começasse uma briga, Gyomei apenas bateu palma e botou respeito em todos. E disse para eles se sentarem, pois ele tinha uma proposta para eles. Então, na área borboleta, Haganesca foi até o Tanjiro. O mesmo feliz disse que ele estava ótimo, mas o Haganesca disse que o Tanjiro não estava nada bem. Então o mesmo entregou a espada ao Tanjiro e tinha colocado a empunhadura do Rengoku e agradeceu por ele ter protegido o Kotetsu. Então Gotou disse para Haganesca se sentar e o mesmo se sentou. Após isso, Tanjiro olhou a espada como ela tinha ficado. O mesmo disse que tinha intensidade diferente do preto nela. Haganesca disse que o aço dela era muito bom e que o antigo portador deveria ser muito forte e tinha um entalhe, Metsu, para destruição, e que o ferreiro que tinha forjado essa espada fez para destruir todos os demônios. Ele não tinha deixado nenhuma pista sobre ela a não ser o entalhe. Haganesca disse a ele que provavelmente a hierarquia dos caçadores foi feita após ele terem feito essa espada, e é por isso que apenas os pilares tinham aqui Mesatsu nelas. Então Tanjiro disse que tinha entendido, mas ele não tinha visto essa inscrição nela quando a usou pela primeira vez. Então puto, o Haganesca disse que eles tinham tirado ela dele após ele ter completado apenas o primeiro estágio do concerto. Ele nem sequer chegou a tirar a ferrugem dela, e o fato de terem arranhões irremovíveis na lâmina está fazendo ele chorar. A dor estava fisicamente o matando.
E graças a ele que tinha usado a espada quando estava no processo 1, ele teve que recomeçar do zero. E disse ao Tanjiro que ele teria que levar até ele Mitarashi Dango até o dia que ele morrer. E perguntou se ele tinha entendido. Tanjiro disse que sim e agradeceu ele pela espada. Gotou disse que ele ficou sabendo que o Haganesca era bem intenso, e o Tanjiro disse que ele não tinha visto nada, ele estava bem suave, parecia que ele estava com dores mesmo, e o Gotou não acreditou. Então Genya disse que eles estavam conversando demais, e o Tanjiro pediu desculpas, e de repente Inosuke quebrou a janela. Tanjiro ficou assustado e perguntou por que ele tinha quebrado a janela e arrumaram uma gritaria danada. Então Inosuke disse a eles que eles teriam um treinamento mais pesado. Tinha muitas pessoas fortes que iriam se juntar para treinar. Ele não se lembrava quem, mas eles iam. Tanjiro perguntou como assim e o Inosuke disse que não fazia a menor ideia.